Pois bem, meus irmãos, Pastor Luciano Martins aqui. Vamos dar início a mais um vídeo daqueles de testemunho muito forte. E eu fiquei 2 dias sem gravar conteúdos devido a outros compromissos que eu tive que realizar. Para alguns irmãos aqui que nos acompanham sabem que eu estou aí procurando emprego, né? Estou procurando emprego e tá difícil, né? O nosso país está vivendo uma crise muito grande e o mercado de trabalho está muito concorrido. Então eu estou procurando me articular no máximo que eu posso para ver se de alguma forma eu consigo logo, né, um trabalho. Realmente é muito difícil mesmo, porque o que ocorre? A última vez que eu assinei minha carteira foi em 1997. Após isso, eu já tinha alguns anos, desde o final da década de 80, eu comecei a estudar informática. No final da década de 90, eu já era técnico em informática. Então, trabalhei do final da década do começo da década de 90 até a minha conversão, mais uns 2 anos após a minha conversão como TI. E cheguei a trabalhar dentro de empresas, assim, assessorando algumas empresas, mas sempre trabalho freelancer, né, sem vínculo empregatício. E em suma, tem quase 30 anos que eu não assino carteira, porque daí o que ocorre? Depois de eu entrar na área técnica de informática como autônomo, em 2007 comecei a pastorear e pastoreei até 2025. Esse ano agora, até 3 meses atrás, eu estava pastoreando. Então, assim, de repente, 30 anos depois, a pessoa voltar ao mercado de trabalho é muito difícil, gente. Muito difícil mesmo, sabe? Tenho sido animado por alguns youtubers, amigos meus. Hoje, meu amigo Carlos Einar entrou em contato comigo. É um grande amigo, sabe? Me falou palavras muito animadoras, né, no tocante a eu retornar a trabalhar com expressão na internet, tendo em vista que a internet sempre foi muito bom para mim e bom também para o pessoal que me ouve, tendo em vista o know-how e a bagagem que a gente tem. Só que não é fácil, gente. Começar do zero é difícil. É difícil. Para você que está vendo esse conteúdo aí pela primeira vez, eu peço que você remeta a 1 ano atrás, né, quando o estado do Rio Grande do Sul foi devastado pelos alagamentos aqui, aonde realmente eu perdi tudo que eu tinha. E nesse 1 ano e pouquinho eu tenho, patinado, muito mais contas do que realmente condições. Até esse carro aqui que eu estou gravando o vídeo aqui não é meu, né? Não é meu, então eu não tenho nada, absolutamente nada. Mas eu tenho sido animado, né, por criadores de conteúdos que são amigos meus, que gostam, né, do meu trabalho. Então, o irmão Carlos hoje entrou em contato comigo, mandou mensagem com palavras animadoras. O pastor Edson, do Cristão Também Pensa, eu acredito que é dele. O Crente Ligado é dele. E também ele tem um outro canal, uma página também no Facebook, que eu esqueci o nome que ele dá para a página, mas é bem forte, assim, sabe, o pastor Edson, na questão de criação de conteúdo. Então, assim, tem alguns youtubers que são amigos meus, que têm me exortado, trazido a mim palavras de ânimo para que eu venha retornar com força para as plataformas. Mas é difícil, pessoal, é difícil, sabe, é difícil. A pessoa recomeçar assim do zero não é fácil. Então, assim, antes de eu dar início ao testemunho que eu vou estar dando hoje, eu estou atendendo pedidos dos inscritos que me lançam aí, pessoas que me seguem desde 2000 e
2020, na pandemia, foi quando eu comecei o canal Uma Verdade Inconveniente. Então essas pessoas me seguem desde essa época, então eles conhecem muitos testemunhos que eu dei naquela época, né, áurea, quando meu canal chegou próximo dos 40 mil inscritos. Eu tinha uma renda aproximada aí de 6 mil a 8.900, mais ou menos. Orbitava, né, em torno dessa faixa de valores, sabe? Então eu vivia exclusivamente da internet, sabe? Então era muito bom para mim. Então eu gostaria muito de voltar, claro, nem que fosse com a metade disso aí, sabe? Já seria uma renda boa para mim, mas não é fácil. Então eu tenho que comprar microfone, iluminação, escritório, cadeira, toda essa estrutura, sabe? E é bem difícil, sabe? É bem difícil mesmo. Hoje eu queria abrir esse vídeo pedindo para os meus irmãos em Cristo, tendo em vista que é começo de mês e é uma época favorável, já agradecendo aos 3 ou 4 irmãos que mandaram ofertas aí de R$50, né, para poder nos ajudar. Eu queria levantar um propósito aqui, o propósito de vocês me ajudarem e de eu orar por vocês, por essa oferta, por essa ajuda. E eu precisaria, sabe, tendo em vista que os vídeos aí já estão quase alcançando a média de 1000 visualizações, tem muita gente que vê, é edificado, é abençoado e não ajuda. Então assim, eu precisava, irmãos, levantar um valor bom, sabe, aproveitando que é começo de mês, para levantar de novo essa estrutura, para poder começar com força aqui no YouTube, tendo em vista que eu estou largando currículo em várias empresas, mas infelizmente eu tenho 51 anos e eu estou mais de 30 anos, ou quase 30 anos, sem assinar carteira. Então é muito difícil. Quando você mergulha nesse, digamos assim, nesse trabalho da obra de Deus, né, sendo pastor, dirigente, presidente de trabalho, então assim, você sai disso aí, sabe, parece assim que você fica sem chão, entende? Então hoje eu estou sem chão nessa área. E aí alguém pode perguntar, pastor, por que tu não abre a igreja de novo? Gente, é muito difícil, sabe? É muito difícil, sabe? Eu me sinto sozinho para isso, né? E eu, de fato, estou sozinho, né? Estou sozinho, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, entende? E eu não preciso estar reacendendo esse assunto toda hora, que nos alagamentos do ano passado foi levado tudo de mim. Toda a estrutura financeira, todas as igrejas, todos os membros e inclusive a esposa também, entende? E então hoje eu sou sozinho. Então um pastor sozinho, eu tentei, irmãos, manter a igreja, sabe? Por uma questão de vocação. Tem gente que vê a igreja, sabe? Assim, tem pastores que veem a igreja como fonte de lucro, de renda, de, sabe, só por dinheiro. Eu nunca fui assim, sabe? Tanto que os próprios youtubers que são desigrejados ou que não vão a igrejas, eles mesmos são meus amigos e me apoiam, porque eles sabem que o trabalho que eu fiz e sempre gostei de fazer, sempre foi um trabalho honesto, sabe, com um salário, uma ajuda básica, bem básica, pagando aluguel para o povo, distribuindo cesta básica, dando alimentação, pagando luz, água. Eu nunca deixei as minhas ovelhas mal. Se eu tinha, as minhas ovelhas também tinham. Então assim, eu sei que eu fui um ótimo pastor, eu sei que eu fui um bom pastor, mas, né, infelizmente as coisas nem sempre correm como a gente quer, e realmente essas tragédias que aconteceram, climáticas aqui no Rio Grande do Sul, foi bastante difícil, sabe? Então hoje, tendo em vista que a unção não é retirada, o mesmo Luciano que orava lá e Deus prosperava os empresários, que Deus fazia milagre, que Deus surpreendia pessoas, abençoando de uma forma extraordinária, é o mesmo Luciano que está aqui na frente de vocês, só hoje sem nada, entendeu, de estrutura daquilo que tinha antigamente. Aí alguém pode perguntar, tá pastor, mas tu não está abençoado, como é que tu pode abençoar? Irmãos, não confunda bênção com dinheiro, tá bom? Prosperidade é algo bem diferente de dinheiro, entende? Claro que a gente precisa de dinheiro, mas a prosperidade é a pessoa viver bem com aquilo que ela tem, entende? Só que o que ocorre? No meu caso, eu posso dizer que hoje eu não estou próspero. Por quê? Porque eu não estou vivendo bem por eu não ter nem o mínimo para poder me manter, entende?
Então é bem difícil mesmo, mas vamos lá. Eu queria pedir ajuda dos irmãos, né? Se pelo menos aí um número de 20 irmãos pudesse me ajudar com uma oferta de R$50 cada irmão, para mim comprar esses materiais. E não é muita coisa, irmãos, é R$1.000, entendeu? Tem gente que pode dar mais do que isso aí, entende? E aí eu posso começar a comprar microfone, quero comprar aqueles microfonezinhos, pode ser da Shopee mesmo, mas tem que ter qualidade. Não adianta comprar esses mais baratinhos aí, eu vi uns da Shopee, que é 300 e poucos reais, parece, sabe, de lapela, que aí eu posso botar o celular mais longe e aí eu posso me filmar, digamos assim, com mais distância para não ficar do jeito que eu estou fazendo agora. Imagina, eu estou dentro de um carro, usando a iluminação interna do carro, com o celular preso no volante do carro, para poder estar gravando. Ou seja, não tem pedestal, não tem iluminação, não tem microfone. E tem outras coisas também que envolvem essa infraestrutura, né, de um canal, para que fique boa qualidade. Então esse é meu desejo, entregar um bom conteúdo com uma boa qualidade. Então eu queria fazer esse pedido. E esses irmãos que vão nos ajudar, eu vou estar aproveitando que eu estou morando numa zona de mata aqui, uma zona fechada, vou estar toda madrugada vou estar apresentando a vida de vocês em oração, para que Deus possa surpreender e possa transbordar o teu celeiro de uma forma extraordinária e maravilhosa. Então não vou fazer aqui live de revelação como muitos fazem. Já inclusive pediram para mim: pastor, faz live, que nas lives o senhor vai pedindo os piques e o pessoal vai dando. Gente, eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Eu sei que a vibe do momento é essa e dá dinheiro. Só que eu não consigo ser assim, eu não consigo. Eu sou do ensino, eu sou da coisa correta, eu sou o mesmo que está aqui na frente de vocês, falando, irmãos, que eu preciso de uns R$1.000 pelo menos para poder dar início, né, comprando essas coisinhas, entendeu? É o mesmo que na igreja chegava: irmãos, nós temos aluguel para pagar agora, R$3.000 o aluguel e eu preciso de tantos irmãos para ajudar, cada um com 100 e tal. Então assim, eu sempre fui sincero e honesto e transparente em tudo aquilo que eu fiz. E pretendo, né, ir até o arrebatamento da igreja, ou se Jesus me recolher, sendo essa mesma pessoa, sincera, honesta e verdadeira. Não vou diretamente pedir para ninguém, entende? Mas assim, as pessoas que me seguem sabem da minha seriedade, sabem da minha transparência, sabem de tudo aquilo que aconteceu comigo e como eu tenho me empenhado em me manter sendo uma voz. Amém, queridos? Então assim, está aí o Pix, tá bom? Para você ajudar. É época de pagamento, você que pode ajudar com mais. Daqui a pouco você tem condições. Pastor, eu quero dar esses R$1.000 aí para te ajudar, entendeu? A recomeçar a tua vida, recomeçar o teu canal, recomeçar teu movimento. Pastor, eu quero ajudar com 300, 400. Irmãos, é para a obra de Deus, tá bom? Não é para ostentar, não é para nada. Graças a Deus, roupa eu tenho, da época que assim eu estava em melhores condições. Tem um cantinho para mim poder reclinar minha cabeça, né, como Jesus também tinha. Então assim, comida não vai me faltar. O que eu preciso agora é levantar o meu canal de novo, porque eu sou uma voz. Então se eu não tenho igreja física para pastorear no momento, pelas circunstâncias e pelas minhas condições financeiras, eu não vou deixar de ser voz para aqueles que precisam e querem me ouvir. Amém? Obrigado já de antemão por todos aqueles que se sensibilizaram e estarão ajudando, tá bom, queridos? E já aproveitando que volta e meia tem uns engraçadinhos aí que são da macumba, né? Eu não vou pedir nada pro Jonan, entendeu? Tá? O pessoal fica sempre: o Jonan é rico, pede pro Jonan, os macumbeirinhos falando, né? Ele é rico. Agora eu faço uma pergunta para você que gosta de botar piadinha aí: e a tua casa como é que tá? E a tua vida financeira como é que tá? Será que tá igual a dele? Então eu posso dizer: o Malafaia é rico, o Edir Macedo é rico, né? O Valdomiro Santiago é rico, mas e os membros? Como é que estão? Entendeu? Então assim, é uma grande diferença, tá? E eu não tô falando mal do Jonan, até porque ele mesmo cansou de falar para mim que ele é herdeiro de uma família já de grande posse e é um ótimo administrador, né? E trabalha com construção civil, com venda de cavalo, esses cavalos caros, coisa e tal. Então a grana dele não vem só de religião, a grana dele vem já herdada e já vem já de outras fontes, entendeu? Então assim, não dá para comparar, né? Eu não tenho família rica, não tenho ninguém que me sustente ou que me mantenha ou que me dê um up para me poder, né, me levantar, senão do contrário já tinha me levantado passado um ano desses alagamentos aí. Sou eu por mim
entendeu? E os irmãos que me seguem, a igreja invisível que está me vendo aí, né, nos 4 cantos do mundo. Queridos, foi me pedido para mim dar novamente o testemunho, tá, de uma ex-namorada que eu tive, na qual eu levei ela dentro de um centro de feitiçaria para ela poder fazer um abo, que eu não posso falar a palavra toda, tá? Então assim, o que aconteceu? Vocês sabem que a pessoa lá no mundo e tal, né, não conhece Jesus, não conhece a Deus, não tem amor, né? E eu que vivia aquela vida louca, né, do rock, das drogas, da bebida, conhecia muita gente, né, inclusive mulheres. E eu tive uma namorada, né, que era também desses movimentos aí do rock, e aconteceu ali, sabe, né, por questão de relação sexual, acabar engravidando. E ela não queria, né? Eu a princípio tinha muito medo. Veja bem, mesmo eu sendo uma pessoa que vivia do jeito que eu vivia, eu sempre fui contra essa prática aí, sempre fui contra. Tanto que eu insisti, disse não, tem que manter, tem que deixar e tal, e tal, e tal, e tal. Não teve jeito. A pessoa botou na cabeça que tinha que ser e que ia fazer, não sei o que, não sei o que mais. Tá. Aí o que aconteceu? Existem formas como é feita a situação. Eu não vou aqui estar ensinando, entendeu? Porque uma eu sou contra e outra eu não vou estar dando, né, o caminho para algum pirado ou lunático aí, né, pegar a coisa e querer fazer igual. Mas tem os meios, né? E essa pessoa procurou esses meios e mesmo assim não conseguiu, tá? Mesmo assim não conseguiu. Meios assim, né, através meios farmacêuticos, né? E então essa pessoa disse para mim, não, eu vou num lugar e tu vai ter que ir comigo, tá? Porque foi tu que me engravidou e lá desce uma entidade e essa entidade tira na hora. Aí eu fiquei assim, sabe? Puxa vida, fiquei pensando assim, sabe? Meu Deus, sabe? Eu já tinha visto muita coisa, sabe? Nesse meio, assim, sabe? Né? Da feitiçaria, eu vi muita coisa, sabe? Eu vi pessoa incorporada que sentava em trono cheio de prego, sabe? A pessoa, assim, ali tomada, incorporada com o espírito, tinha um trono, até era uma mulher que recebia, né, uma entidade lá, que eu não vou falar o nome aqui, né? Pra não dar muito bafafá aí na internet, aí os caras me chamando de intolerante religioso. Mas era uma mulher que incorporava com a entidade, e aí ela vinha rodando assim, sabe? Ela tinha um trono que o encosto do trono era todo cheio de prego, assim as pontas, o pessoal pregou por baixo, ficava as pontas dos pregos, e o assento do trono era tudo de prego. E ela vinha lá com a garrafa de cachaça na mão, rodopiando, e sentava em cima do trono com os pregos, em cima dos pregos, e botava os braços em cima dos pregos. Eu assim, quando eu olhei, eu fui numa festa, né, uma festa dessas entidades aí, né, que eles fazem sempre, sabe? Eu olhei ali, sabe, e eu peguei e pronto, furou tudo. Agora vai levantar. A primeira coisa que eu queria logo ver quando a mulher lá incorporada levantasse para me ver atrás, sabe? Atrás para ver e embaixo dos braços. Quando a pessoa levantava, não tinha nada, nenhuma marca de nada, de furo, de rasgo, nem atrás, nada. Incrível, incrível. Coisa assim, sabe? Diabólica. Aí, então eu tinha visto muita coisa assim, sabe? Muita coisa terrível, sabe? Eu tinha um outro lugar que eu ia também, sabe? Um centro de feitiçaria, que tinha uma pessoa que incorporava lá com uma entidade que eu não sei que tipo de entidade era aquela, né? O nome, né? Que quando baixava, ela pegava os braços e destroncava o braço assim, plac! Chegava a estralar o osso, plac! Puxava assim, sabe? E aí essa parte aqui, ó, virava todinha para trás, sabe? Em vez de virar para cá, virava ao contrário o braço, sabe? E a pessoa ia se arrastando no chão, as pernas não mexia, ia tipo como se fosse um verme, se arrastando assim, sabe? Até a porta da casa, aonde estava ali ocorrendo aquela reunião, né?
vou usar esse nome aqui, né? E dava um grito, sabe, coisa assim, ó, diabólica, olhando aquilo ali, meu Deus do céu. Aí depois ia se arrastando, ia para um canto, entendeu? E alguém alcançava ali um cigarro, um charuto e uma bebida, porque os braços não mexiam, ficava só, sabe, com os braços soltos. E aí depois que a pessoa voltava ao normal, entendeu? Antes, né, da pessoa voltar, ia lá e encaixava os braços de novo, sabe? Coisa assim, uma coisa diabólica, assim, sabe? Mas tá bom. Voltando à questão aí da menina, então eu já tinha visto muita coisa, sabe? Eu vi coisa diabólica, sabe? Eu vi coisa diabólica nesse meio aí. Aí eu fui lá, era um casal, tá? Tinha a mulher que recebia uma entidade do nome masculino e tinha também o homem que recebia uma outra entidade do nome masculino. E aí foi explicada a situação, foi cobrado um valor, porque nada é de graça nesses lugares, nada é de graça nesses lugares, tudo é cobrado. Foi cobrado um valor e eu não imaginava como é que era que funcionava a coisa, não imaginava como é que era. Eu sei que o homem, no caso, né, pegou ali e já dominado, incorporado com o espírito, né, que lhe regia, que ele estava ali, pegou ali umas ervas, sabe, colocou numa cambuca, num copo de madeira, macetou aquelas ervas ali, colocou um pouco d'água, né, e disse para essa minha ex-namorada tomar. E ela pegou e tomou aquele chá assim amarguento, muito forte aquilo ali, sabe? E aí começou lá o batuque a pegar e os cânticos. E aí ele pegou, veja bem, tá? Ele, tudo bem, era um cara, um homem, né? Mas assim, a força que tinha, não tinha como, sabe, uma pessoa assim, normal, fazer aquilo que, digamos, a pessoa fez. Até para mim poder mostrar que é complicado, porque eu tô dentro de um carro, não tem espaço, né? Se eu tô no estúdiozinho, no escritóriozinho, uma coisa, fica mais fácil de eu mostrar. Eu sei que ele pegou ela, tá? Levantou no ar, rodopiou algumas vezes, cantando, mas levantou como se fosse uma boneca. Uma mulher aí de uns 70 quilos, mais ou menos, entende? E levantou como se fosse uma boneca, como se fosse um brinquedo, sabe? E rodopiou algumas vezes. E aí quando largou ela, ele rodopiou e segurou no ar, na cintura. E quando ele soltou ela no chão, assim, ó, pá! Ela caiu durinha, sabe? Poderia ter amolecido as pernas, não. Ela caiu dura, como se estivesse congelada. Caiu assim, puf! Quando ela caiu, pá! No chão, na hora já começou a descer tudo por baixo. Horrível, horrível. Começou a descer tudo por baixo. Aí a outra entidade, que era da mulher, disse que gostava de comer aquilo que eu não posso dizer o nome, que era o que estava dentro da barriga da minha ex-namorada. E aí pegou aquela coisa, que eu não posso dizer o nome aqui, entendeu? Sabe? E puxou aquilo ali que estava saindo para fora e começou a comer na minha frente. Gente do céu. Ó, eu era drogado, enlouquecido. Já tinha visto coisa assim, ó, diabólica em tudo que é lugar. Mas eu nunca tinha visto algo tão horripilante e nojento como aquilo ali, sabe? Apavorante. Comeu tudinho aquele troço ali, sabe? E aí a moça, essa menina, ficou assim pálida, branca, sabe? Ela não estava vendo. Ela estava com alguma coisa nela ali que ela estava tipo anestesiada, sabe? Porque não sentia nada. E aí veio essa entidade mesma que comeu, foi lá e passou a faca lá aonde você sabe que fica, né? Preso lá o serzinho, né? E mandou a mulher lá, essa minha namorada, se lavar.
né, para poder se limpar lá e tal, entendeu? E aí foi lá o pessoal que era da contenção lá, que ajudava e tal, né, que tem um nome que eu não vou dizer também, entendeu? Porque eu não sou bobo, não quero dar margem para, né, para processo ou conversa de discurso de intolerância religiosa e blá 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 blá, esses mimimi de sempre, né? As pessoas sabem que a coisa acontece, fazem e depois ficam dizendo que é conversa, que é lorota, entendeu? Então assim, é incrível, sabe? Como pode as pessoas terem um Deus, sabe, que dá vida, que tem misericórdia, que tem amor, que cuida. Porque se for observar, gente, existem milhares ou milhões de mulheres que não podem engravidar. Não podem, sabe? Existe uma fila de espera muito grande por adoção. Então por que... Claro que na época não era o meu pensamento e muito menos o pensamento dessa moça em questão aí, sabe? Mas por que não espera, né? Para poder, depois que nascer, pegar e doar para quem quer, para quem tem o desejo, que não consegue, tenta. Tem pessoas que gastam horrores em tratamento e por fim não consegue engravidar. Não consegue. Eu tive a esposa de um pastor amigo meu que ela fez vários tratamentos, mas assim, tratamentos caríssimos. A criança chegava ali com 5, 6 meses, simplesmente saía, morria, entende? Então assim, tem gente que não tem, tem mulher que não tem condições, entendeu? Que não nasce, não vinga, sabe? É infrutífera nessa área, mas pode adotar, entende? Só que na época eu não tinha essa visão e nem essa pessoa tinha essa visão, sabe? E o terrível da situação é que esse espírito aí, o trabalho dele era esse aí, sabe? Era tirar, entendeu? O casal, os dois, né? Dois espíritos juntos. Tirar e comer. Pá! Que coisa horrível, gente. Terrível, 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 terrível. Então assim, ó, Jesus é mais. E você que está vendo esse vídeo aí, eu sei que é chocante, sabe? Isso é a ponta da unha daquilo que eu já vi e que eu já presenciei dentro do ocultismo, do satanismo, da feitiçaria e que eu vou estar compartilhando nesses vídeos. É uma série de vídeos que não tem tempo nem prazo para terminar. Mas eu querendo Deus, que eu venha terminar essa série de vídeos já no estúdio, já com uma estrutura, já com uma outra capacidade, porque realmente é difícil para mim, sabe, estar gravando desse jeito aqui, dessa forma que eu estou fazendo, né? É bem complicado. E aí eu volto ao apelo inicial, tá? Você que crê que Deus, ele não fica devendo nada para ninguém, faça esse voto com Deus. Você vai estar nos ajudando através do Pix que eu coloquei aqui e eu vou estar orando pela sua vida na madrugada, apresentando seus projetos. Você pode entrar em contato comigo pelo e-mail, que vai estar na descrição desse vídeo. E o e-mail também tem no canal. Sempre que a pessoa entrar ali na descrição do canal, ali na bio, tem um e-mail ali. A pessoa pode mandar um e-mail diretamente para mim, que eu vou estar recebendo o seu pedido de oração, intercessão. Você quer conversar um pouco, precisa de um aconselhamento, eu vou estar aqui para estender a mão para você. E hoje eu preciso da ajuda dos irmãos para levantar essa estrutura, tá? Na verdade, eu falei um valor aleatório aí, que é um valor básico, entendeu? Para poder ter essas coisas. Mas na verdade, para montar um estúdio, não é estúdio, para ter uma mesa, você sabe, uma mesa de escritório é R$500, uma cadeira é 500, 600, não baixa disso aí, entende? Então pedestal, iluminação, questão, então assim, é muito mais do que isso. Mas para começar, se eu conseguir essa ajuda dos irmãos no começo do mês agora, eu já vou estar bem satisfeito e com certeza Deus vai estar abençoando a tua vida. Você que é próspero, você que é empresário, você que tem condições, enfim, coloque o seu nome aí e nós vamos estar orando pela madrugada e Deus com certeza vai estar lhe surpreendendo. Vamos estar recebendo aí os testemunhos, com certeza, dos irmãos que foram abençoados por poder nos ajudar a levar essas experiências mais adiante e com mais qualidade. Amém, queridos? Deus abençoe. Um grande abraço.